Marcos capítulo 5, versículo 21 nos diz assim, queridos: tendo Jesus voltado no barco para o outro lado, afluiu para ele grande multidão, e ele estava junto do mar. Eis que se chegou a ele um dos principais da sinagoga, chamado Jairo, e vendo-o, prostrou-se a seus pés, e insistentemente lhe suplicou: minha filhinha está à morte, vem, impõe as mãos sobre ela, para que seja salva e viverá. E Jesus foi com ele. Amém? Que Deus abençoe a sua palavra nesta noite. Queridos, quando Jesus é a única esperança, quando Jesus Cristo é a única esperança, esse é o nosso tema. Você tem que ouvir isso e ter como uma realidade. Já foi tema de uma campanha anterior, na década de 60, não é? Jesus Cristo é a única esperança, mas é uma realidade para aqueles que conhecem a Jesus. Quando Jesus Cristo é a única esperança, estou colocando um quando ali antes, porque infelizmente para muitos Jesus não é a esperança. Muitos ainda não tiveram um encontro com Jesus e não podem dizer isso, como nós podemos, que Jesus Cristo é a única esperança. Jesus, quando esteve neste mundo, queridos, ele não apenas veio mostrar o poder do milagre a ser realizado. Os milagres eram algo extraordinário, não é? Como nós vamos ver aqui nesse texto que acabamos de ler. Mas curiosamente, pasmem, Jesus não veio para impressionar através dos milagres. Jesus não veio apenas para curar o corpo físico das pessoas. Jesus não veio apenas a este mundo para restaurar a visão física das pessoas. Jesus não veio para apenas acalmar a tempestade e mostrar o seu poder sobre a natureza. Cada milagre que Jesus fazia tinha uma repercussão eterna, e no mundo espiritual significa algo muito mais profundo do que muitas vezes nós podemos entender. Muito mais profundo. O que nós entendemos que Jesus veio para ser a esperança de vida eterna. Amém ou não, igreja? Esperança de vida eterna. Salvar não apenas esse corpo, se possível for, e para ele nada é impossível, mas também trazer a salvação garantida de uma vida eterna ao lado de Jesus, ao lado do próprio Jesus. Esta é a esperança que o mundo precisa. E aqui nós temos um relato muito impressionante de um homem chamado Jairo. O nome Jairo, ele significa aquele que ilumina. Olha que coisa maravilhosa, aquele que ilumina. Ele ilumina, é o significado deste nome. E se você não sabe quem é Jairo, Jairo era chamado de um dos príncipes da sinagoga. Importante você entender isso aqui. Todo um contexto para que nós possamos enxergar algumas realidades. Jairo era um homem de alta posição, era uma autoridade. Olha, príncipe da sinagoga. O que um príncipe da sinagoga faz? O príncipe da sinagoga, a sinagoga, para começar, era um lugar onde os judeus se reuniam para ler a palavra, para orar, para terem a comunhão, para se confraternizar. E este homem era um dos principais da sinagoga, ou seja, era ele quem cuidava, quem iria trazer a palavra. Era ele quem cuidava como que seria o louvor. Era ele quem cuidava do andamento das coisas na sinagoga. Que privilégio, não é? E era uma posição de destaque. Em muitas sinagogas havia apenas um líder dessa natureza, e Jairo provavelmente era um deles. Provavelmente não, era com certeza um desses líderes da sinagoga. Mas aqui está um homem, queridos, e não é a primeira vez que isso acontece.
certa feita, um centurião, um líder militar, um homem de alta patente militar, também se chega para Jesus pedindo ajuda. Pedindo ajuda. E é justamente isso que Jairo está fazendo. Olha, a minha filha está morta. Em alguns relatos diz que a minha filha está à morte, não é? Mas no original nós entendemos que ela praticamente já estava morta. Não havia mais esperança para a filha de Jairo. Um homem de tanto poder, um homem de posição. Mas ele reconheceu que a única esperança agora era Jesus. Não tinha mais nenhuma outra esperança. Talvez isso para nós soe como algo tão corriqueiro, tão comum, mas eu quero te perguntar, querido, qual foi a última vez que você disse com todas as letras: Senhor, não tem mais outra alternativa, a única saída agora, a minha esperança é o Senhor. Minhas forças se esgotaram, minha saúde está acabando, os meus recursos estão se acabando, está tudo desmoronando, e você diz o quê? Jesus Cristo é a minha esperança. Apenas aqueles que conhecem, já experimentaram o poder de Jesus, podem fazer essa afirmação. Apenas. E Jairo teve a felicidade, podemos assim dizer, não é? De poder afirmar e ir atrás de Jesus. Em Mateus, Marcos e Lucas, esse relato, ele é bem realista. Agora, entenda bem, queridos, quando a pessoa precisa descer do seu pedestal, não é? Ela precisa se humilhar. Veja que Jairo, a primeira coisa que ele faz quando ele se aproxima de Jesus, ele o quê? Se prostra. O prostrar aqui é atitude de reconhecimento, de humildade, assim como nós precisamos muitas vezes fazer, queridos. Você já viu muitas vezes pessoas tão cheias de si mesmo? Eu lembro que domingo passado, não é? Um dos tópicos era: se você quer arruinar a sua vida, comece a pensar que você é o centro de tudo. Lembra disso? Não é? Nós concluímos com isso. Comece a pensar: você é o centro de tudo. Tudo tem que girar do seu jeito, do jeito que você gosta. Todo mundo está errado. Jairo não, ele reconhece que agora não é sua posição, ele não é mais o centro, não adianta mais nada. O que vai contar é conhecer e se aproximar de Jesus e saber que Ele é a única esperança. Sua posição, guarde isso, não o impediu de ir até Jesus. Quantas pessoas cheias de si mesmo se bastam, não é? E por isso estamos vendo aí tanto caos. O dinheiro se tornou o seu Deus, o poder, a influência. Por isso nós estamos vivendo esses dias difíceis, queridos, não é? De uma política corrompida, que obviamente afeta nossas vidas como cidadãos, não é? Mas quando alguém tem um encontro com Deus, e louvado seja Deus por isso, porque nós também temos homens e mulheres tementes ao Senhor, em altas posições, quando eles encontram Jesus e têm essa certeza: Jesus Cristo é a única esperança, a posição não é um instrumento para o mal, mas sim para o bem. Isso é maravilhoso. Jairo tem uma grande necessidade. A morte bate à sua porta. Você já teve alguma experiência assim? Ou talvez na sua família? Eu já tive na minha família experiência em que a morte bateu de pertinho. Já tivemos na nossa família, não é? E a gente vai, os recursos vão se acabando. O que acontece? Jesus Cristo agora é a única esperança. No entanto, eu quero te dizer que Jesus Cristo não pode ser a última esperança. Ele não é nem mesmo a primeira esperança. Ele é a única esperança. Sabe o que tem acontecido com a igreja do Senhor Jesus, queridos? Muitas vezes Jesus Cristo ele tem se tornado a última esperança. Se nada der certo, a gente joga aí para Jesus e Ele vai resolver. É mais ou menos isso que nós muitas vezes tentamos fazer. E esquecemos que Jesus Cristo, Ele é a única esperança.
E quando nós dizemos a única, é porque ele pode usar médico, ele pode usar remédio, ele pode usar mandar recurso, ele pode abrir porta, ele pode fechar portas, mas tudo está sob o domínio de Jesus. Nada vai fugir ao comando dele, à autoridade dele. Sabe por quê? Porque eu estou falando? Não, porque o próprio Deus Pai disse: esse é o meu filho amado. Eu estou dando nas mãos dele todo o poder, no céu, na terra, debaixo da terra, até o inferno vai obedecer a esse Jesus maravilhoso. É o meu filho, ele é o Deus encarnado no meio de vocês. Que coisa tremenda, e por isso nós cremos em Jesus. E aí talvez você pense: mas pastor, Jesus não me curou, Jesus não curou um familiar meu. Pastor, eu certa feita acreditei que Jesus ia fazer algo e ele não fez. É o que eu estou dizendo. Toda a autoridade vem do Senhor Jesus, e até mesmo aqueles que não recebem a bênção muitas vezes pela qual estão orando, estão pedindo, entendem que é soberania de Deus sobre as suas vidas. No entanto, o Senhor Jesus, ele quer que nós tão somente creiamos. O relato que nós acabamos de ler, queridos, é muito interessante. Nós poderíamos refletir sobre muitas outras coisas. Primeiro, que Jairo, ele se aproxima em atitude de adoração. Outro ponto interessante é que ele insistentemente suplica para Jesus. Você tem sido insistente? Você tem sido perseverante? Às vezes a insistência soa um pouquinho estranho, né? Quem é insistente é chato. A gente pensa assim: não. O Senhor Jesus, ele quer ver a sua perseverança, ele quer ver até que ponto realmente a sua fé vai. Por isso que em muitos casos, em alguns casos, em poucos casos, Jesus diz assim: nunca vi uma fé dessa, nem mesmo em Jerusalém, nem entre os filhos de Abraão viu uma fé deste tamanho. Por quê? Porque a fé é a insistência, a fé é permanecer crendo. E pasmem, igreja, infelizmente nós temos visto muita falta de perseverança no meio de quem? Da igreja, dos crentes, daqueles que creem. Olha que contrassenso, não é? Jairo não foi assim. Jairo insistentemente pede para que Jesus vá e impõe as mãos sobre a menina, sobre a sua filha de 12 anos, crendo que ela seria salva. E o relato dos 3 evangelhos falam que Jesus foi com ele. Porém, há aqui um parênteses. Aqueles que estudam a Bíblia com um pouquinho mais de atenção, que leem o relato bíblico, veem aqui que Jesus já estava a caminho. Eu estou indo, mas acontece algo no meio do caminho. O que acontece? Primeiro, uma multidão tremenda seguindo a Jesus. Segundo, todos os obstáculos possíveis. E terceiro, uma mulher aparece enferma e o toca em Jesus, e aquilo ali já causa um atraso. Sabe o que isso me faz pensar, igreja? O relato ele está dividido. Nós lemos a primeira parte, depois vem falando da cura de uma mulher enferma, e depois vai falar da ressurreição da filha de Jairo. Sabe por quê? Porque muitas vezes Jesus está querendo nos ensinar que é no tempo dele, da maneira dele, na agenda dele. Você não tem que interferir na agenda do Senhor Jesus. Ele é quem cuida. Sabe o que Jairo poderia falar? Chamei, falei com toda urgência para esse Jesus que a minha filha está morrendo. Ele ainda para no meio do caminho para atender outras pessoas. Não vai chegar a tempo. Não adianta. Será que Jairo agiu dessa forma? Ou será que Jairo creu que, ainda que esse Jesus chegue daqui a um ano, se ele der uma palavra, a minha filha ela pode voltar à vida? Essa é a realidade que nós precisamos entender, igreja. A nossa agenda não é nossa. Jesus tem o tempo dele. Lembra-se quando ele foi, a Maria chega para ele: olha, teu amigo morreu, Lázaro, nosso irmão, está morto. Chega-lhe a notícia, e ele o quê?
Aliás, chega a notícia para ele de que Lázaro havia morrido. Ele não vai naquele exato momento. Ele ainda espera. Ele ainda espera, como quem diz assim: está morto? Morreu mesmo? Eu vou esperar ele entrar em estado de putrefação. Estou aqui elucubrando, pensando, para mostrar o poder de Deus, para mostrar que não há nada impossível. Queridos, nós estamos muito tímidos ainda no que diz respeito a crer em Deus, a crer que Jesus é a única esperança e que Ele pode agir conforme o seu querer. Jesus cura aquela mulher. Curiosamente, não é? Alguns teólogos acham aqui uma relação de tempo também, numérica inclusive, porque a mulher a quem Jesus curou, não é? Que não é o foco da mensagem desta noite, mas era aquela mulher que tinha um fluxo de sangue há 12 anos. Há 12 anos. Você já imaginou um negócio desse? Não é? 12 anos esperando. Qual é a minha esperança? E a menina, filha de Jairo, que ele está indo na casa dela, também tinha 12 anos. Isso não vem agora muito ao caso para nós. O fato é que Deus pode todas as coisas. Deus pode todas as coisas. Queridos, Jesus chega à casa de Jairo. Jesus chega à casa de Jairo. Eu quero que você, ainda com a sua Bíblia aberta, abra em Marcos 5:35. Observe que anteriormente há o relato da cura de uma mulher enferma, e agora continua a saga de Jairo com Jesus para ir até a sua casa. E diz assim o texto sagrado, a partir do versículo 35: falava ele ainda, quando chegaram alguns da casa do chefe da sinagoga, da casa de Jairo, a quem disseram: tua filha já morreu, por que ainda incomodas o mestre? Tua filha, Jairo, morreu. Em outras palavras, não há mais esperança. Morreu. E eu te pergunto, qual a esperança que você tem depois da morte, né? Morreu. É o ponto final. Não tem jeito. Não tem jeito. E mais, as pessoas ao redor, inclusive os da casa dele, provavelmente aqui alguns servos, não é? Se tratando de uma autoridade da sinagoga, seus servos chegam para ele: por que você ainda está incomodando ele? Por que você ainda está incomodando Jesus? Não precisa mais, ela já morreu, não incomoda mais não faça isso. Seria mais ou menos como você receber uma notícia, não é, da morte de alguém, e querer que o médico faça alguma coisa, né? O doutor, faz mais isso, faz mais aquilo. Não tem jeito, ele está morto. Olha como as coisas de Deus são contrárias à maneira como nós as entendemos, igreja. E muitas vezes as pessoas estão ao nosso redor exatamente assim: não tem jeito, não, você não tem esperança não. Uma das coisas que a gente ouve muito: isso sempre foi assim, não, isso aí, olha, já até saiu de vaidade isso aí, pode esquecer. Eu quero te dizer que não. Se você crê que Jesus é a única esperança, você sempre vai saber que há uma esperança em Jesus. O texto continua nos dizendo: mas Jesus, preste atenção, igreja, o texto fala por si próprio. Mas Jesus, sem acudir a tais palavras, a nova versão ali, né? Ela traz até um linguajar, mas aqui, se eu fosse traduzir, seria: mas Jesus, sem dar bola para aquele pessoal que falou aquilo ali, sem dar a mínima para aquelas palavras, não é? Ele disse ao chefe da sinagoga, e aqui tem algo tremendo que eu gosto muito, sempre procuro trazer a minha lembrança: não temas, crê somente. Não temas, crê somente. Sabe o que Jesus está dizendo? Tire o medo e coloque a fé. Tire o medo e coloque a fé. E a fé traz o quê? A esperança. A fé nos aproxima de Jesus. Por isso que é muito perigoso quando você perde a fé. É muito perigoso, querido. Você pode perder tudo, mas não pode perder a fé. Sabia que você pode perder até a saúde, mas não pode perder a fé? Sabia disso?
Meu pai era interessante, ele falava assim: olha, é a saúde espiritual que traz saúde, minha irmã está aqui, traz saúde a esse corpo físico, lembra-se disso? É a saúde espiritual que traz saúde ao corpo físico. Eu ficava pensando, será que é o contrário? Será que não tem que estar bem? Para eu estar na casa do Senhor, para eu estar fazendo a obra, para eu estar trabalhando, aí eu estou bem, aí eu tenho saúde espiritual. Estou lá do... Não. E se você tiver, como Jeremias, lançado lá numa cisterna, no fundo da cisterna, onde vai estar a sua esperança? E se você estiver sendo perseguido pelos seus inimigos? E se você estiver sendo açoitado? E se você estiver no leito de hospital? E se você receber um diagnóstico, você está terminal, aonde está a sua fé? Aonde está a sua esperança? Por isso Pedro nos fala, né? Esteja pronto para afirmar a todos aqueles que te perguntarem a razão da vossa fé. Razão? Qual que é o motivo? Você crê por quê? Por que Jesus é sua única esperança? Você tem que saber responder. Você tem que saber. Tem que ter esse conhecimento de Jesus. Jesus não deu bola para as pessoas que falaram o contrário daquilo que ele já sabia que poderia acontecer. E mais, ele dá o ânimo, dá o alento, dá a palavra de alento a Jairo. Não temas, Jairo, crê somente. Em Lucas ainda tem um relato ainda mais detalhado. Os relatos inclusive se completam. Jesus diz assim: não temas, crê somente e a tua filha viverá. Queridos, que coisa tremenda. Que coisa tremenda, queridos. Não temas, crê somente, a tua filha viverá. Ela vai voltar a viver, não se preocupe. É assim quando nós estamos na dependência daquele que é a única esperança. E aí Jesus, no versículo 37 diz: contudo, Jesus não permitiu que alguém o acompanhasse, que alguém entrasse até o local onde a menina estava ali já morta, senão Pedro e os irmãos Tiago e João. Observe, coisa tremenda. Será por quê? Porque Jesus conhece os corações, ele sabe daqueles que creem, aqueles que estão prontos para ver o milagre acontecer. Sabia disso? Jesus conhece. Lembra-se do Monte da Transfiguração? Podia levar os 12 para ter aquela experiência maravilhosa ali no Monte da Transfiguração. Pedro, João e Tiago, os três, apenas aqueles a quem ele sente que estão dispostos a aprender, mesmo imperfeitos, mas que creem indubitavelmente, crendo que Jesus iria fazer um milagre. Ele leva ali os 3. Chegando à casa do chefe da sinagoga, viu Jesus o alvoroço, os que choravam e os que pranteavam muito. Não é para menos. Uma criança morreu, de um homem provavelmente muito bem quisto, e ali estava todo aquele pranto. Já era da cultura judaica o choro, o pranto, não é, como demonstração de tristeza profunda. Só que Jesus, no versículo 39, nos diz que ele, ao entrar, lhes disse: por que estáis em alvoroço e chorais? Jesus é muito inusitado, queridos. Jesus, hoje pela manhã mesmo falamos, ele é aquele que chega para o cego e pergunta: o quê? O que você quer que eu te faça? A menina morreu, Jesus, vocês estão chorando por quê? Como se ele não soubesse. Acabamos de falar, não estava falando até que o senhor não precisava vir aqui. A menina está morta, só veio que o senhor quis. Agora é choro, agora é pranto, agora é sepultamento, acabou, ponto final. Por que vocês estão chorando? Por que esse alvoroço, gente? A criança não está morta, mas dorme. A criança não está morta, ela apenas dorme. Aqui alguns teólogos questionam: estava talvez em coma. Não, porque com relação a Lázaro, Jesus também usou essa mesma terminologia. Era comum usar essa terminologia. Apenas dorme, não é um coma profundo, não é uma catalepsia, não, está morta. Se não houver uma intervenção, nada vai acontecer. E a única intervenção era
Jesus. A criança não está morta, mas dorme. O que aconteceu, queridos? Mais uma vez, o versículo 40, vê se não é uma realidade na nossa vida. As pessoas riram dele. Está lá, Marcos 5,40. E riam-se dele. Riram de Jesus. Sim, Jesus. Coitado daquele ali, olha lá. Acredita em Jesus ainda. As pessoas descrentes não entendem aquilo que é a realidade que nós precisamos nos apegar cada dia, que é fé em Jesus Cristo, queridos. Riam-se dele, tendo ele, porém, mandado sair a todos. Sai, dá licença, gente, me dá licença. Ele pegou apenas o pai e a mãe da criança, Jairo, sua esposa, e os que vieram com ele, e entrou onde ela, a menina, estava. Tomando-a pela mão, disse: Talita cumi, que quer dizer: menina, eu te mando, levanta-te. Imediatamente a menina se levantou e pôs-se a andar, pois tinha 12 anos. Então ficaram todos sobremaneira admirados. Queridos, quando Jesus é a única esperança, e quando nós colocamos toda a nossa fé nele, toda a nossa fé, os milagres vão acontecer, a resposta que nós esperamos vai acontecer. Eu creio nisso, eu creio. Nós precisamos crer nisso como igreja, em unidade de fé. Agora, é bem verdade, se você pensar assim: pastor, mas eu oro há tantos anos, lembre-se daquela mulher que Jesus encontrou no caminho há 12 anos, sofrendo de um mal, o qual ela poderia apenas dizer: eu vou ter que conviver com isso pelo resto da minha vida. Mas quero também que você se lembre que Jesus não veio apenas curar este corpo físico, e talvez ele não vá. Como nós dissemos, a agenda, a vontade é soberana dele, mas Jesus ainda e sempre será a única esperança para salvar o homem da morte eterna. Nenhum outro nome há salvação. Em nenhum outro nome, está aí o nosso tema em Atos 4. Nenhum outro nome pelo qual devemos ser salvos, a não ser Jesus Cristo. Infelizmente, muitos buscando em outros lugares, batendo em outras portas, crendo que depois que isso aqui tudo acabar, não tem mais nada. Não. Jesus Cristo é esperança. Por isso ele mesmo disse: eu vou para o Pai, vou preparar-vos lugar para vocês estarem junto de mim. Quero vocês junto de mim. Aqueles que são meus discípulos aqui entenderão que eu quero vocês comigo eternamente, mas apenas a fé em Jesus. E curiosamente eu quero concluir com uma afirmação que também nos deixa um pouco intrigados, que o versículo 43 diz que: mas depois de haver ressuscitado a menina, Jesus ordenou-lhes expressamente que ninguém o soubesse, e mandou que dessem de comer a menina. Como assim? Quer dizer que acontece algo tremendo e eu não posso sair contando para as pessoas? Jesus não queria ser conhecido como um milagreiro. É isso que ele está dizendo. Alguns até falam, né? Jesus aqui usou uma estratégia de marketing. Falou: não espalha para ninguém não, que a pessoa vai fazer justamente o quê? Espalhar para todo mundo, né? É sempre assim, não conta segredo para ninguém, você vai e conta para alguém, não é? Mas não é isso. O que está dizendo aqui é que Jesus não queria ser conhecido como um milagreiro, aquele que simplesmente faz coisas aqui nesse mundo e pronto, acabou. Porque aquela menina eventualmente iria morrer, Lázaro morreu, todos os milagres, todos aqueles foram alvos dos milagres maiores de Jesus, ou em menor grau, todos morreram. Mas Jesus queria ser conhecido como Filho de Deus, que tira o pecado do mundo, que tem poder para salvar o homem da condenação eterna. É isso que Jesus está dizendo. Sabe o que eu mais aprendo aqui? Que os fatos iriam falar por si mesmos. Você não precisa falar. Hoje pela manhã a gente estava conversando e uma das coisas foi justamente essa na nossa EBD, não é? Muitas vezes eu não preciso abrir a minha boca, eu vou ser a mensagem de salvação. Minha atitude, minha maneira de ser, minha maneira de ajudar, minha maneira de agir. Não precisa eu nem mesmo
compartilhar de um milagre que aconteceu na minha vida, não. Talvez as pessoas vão ver mais a sua atitude do que aquilo que você um dia passou. E hoje, infelizmente, a gente vê muito isso, né? Eu tinha câncer, fui curado, glória a Deus. Mas quem te curou? Você precisa falar quem te curou, não é? Eu estava pobre, hoje eu estou prosperando, tudo bem, mas a sua bênção está vindo de quem? Quem que está te prosperando? Queridos, nós não temos muita compreensão, muitas vezes, e colocamos a nossa esperança em tantas outras coisas. Eu quero concluir dizendo primeiramente, o milagre da ressurreição da filha de Jairo, que nos aponta para uma esperança eterna, assim como ele ressuscitou Lázaro também. É uma prova clara acerca da divindade de Cristo. Esse Jesus, queridos, ele não é um Jesus histórico. Essa esperança que nós estamos pregando, Jesus Cristo nos esperando, não é um Jesus histórico, não é o Jesus da imagem pregada na parede, não é o Jesus que está aqui na sua mente, que você imagina, aquele Jesus que você quer muitas vezes moldá-lo. Não, esse Jesus é o mesmo ontem, hoje, eternamente. Ele é o Cristo, Filho do Deus vivo. Se Jesus ressuscitou dos mortos a filha de Jairo, então é porque Ele é Deus. Esse é o Deus que nós cremos. Ele é a nossa esperança. Segundo lugar, o milagre da ressurreição. Preste atenção. O milagre da ressurreição da filha de Jairo nos ensina muito sobre a verdadeira fé que precisamos ter. A verdadeira fé. Queridos, não vamos nos enganar. Não podemos nos enganarmos a nós mesmos, dizendo, eu creio, quando no seu íntimo Deus está vendo, Jesus está vendo. Jesus conhece o coração do homem. Jesus conhece aqueles que estão prontos para ver o milagre acontecer. Por isso, houve aquela distinção, apenas Pedro, João e Tiago foram com eles. Ele sabe daqueles que creem, daqueles que estão preparados, que sejamos nós, aqueles que têm em Jesus a nossa esperança colocada firmemente. Em terceiro lugar, a ressurreição da filha de Jairo é o desfecho final de uma sequência progressiva que aponta para a verdadeira identidade de Jesus. É curioso, há um escritor, não é, que ele disse o seguinte: Jesus é a esperança dos que vivem sem esperança. Jesus é a esperança dos que vivem sem esperança. Ele é o único. O mundo está desesperançado. Talvez você tenha algum amigo, talvez você mesmo, crente há muitos anos, mas em algum aspecto da sua vida você perdeu a esperança, você esfriou, você ficou pelo caminho, você esqueceu daquilo que é o propósito que Jesus quer fazer na sua vida. Que seja esta noite que nós possamos ter os nossos olhares fitos em Jesus mais uma vez. Jesus mostrou isso, não apenas para a filha de Jairo, não apenas para Jairo, que não tinha mais nenhuma esperança. Ele mostrou isso também na vida daquele homem. Lembra-se do homem endemoniado, vivia atormentado pelos demônios, andando no meio do cemitério, não tinha mais esperança. Jesus foi a esperança para ele. Jesus foi a única esperança para a família de Lázaro, estava morto. Jesus foi a única esperança para eles. Poderíamos também lembrar vários outros, inclusive o centurião, não é? Que já mencionamos aqui, não tinha mais nenhuma esperança. Aquela viúva que perdeu seu único filho, agora não tinha mais esperança, e Jesus trouxe a esperança novamente. Aquele cego de nascença não tinha esperança, medicina, se hoje é difícil reverter esse quadro, Jesus trouxe a esperança. O que nós aprendemos é que Jesus tem domínio sobre a morte,
que Jesus nos dá uma nova visão, que Jesus pode nos restaurar, nos colocar de pé novamente. Por isso que Ele curou coxos que estavam lá caídos à beira do caminho, mendigando. Jesus traz a esperança onde você não vê mais a esperança. Que nesta noite, nesse mês de missões, nós precisamos primeiramente crer que a mensagem de esperança que vamos levar para as pessoas é uma mensagem verdadeira, é uma mensagem real, é uma mensagem que tem poder. Se nós crermos nisso, as pessoas irão ver, serão impactadas, haverá mudança, haverá conversões e pessoas vão ser resgatadas da morte eterna e também podem ser resgatadas da morte física. Coloque-se de pé, igreja, vamos orar nesse momento. Quero orar para que a fé de Jairo seja a fé que nós vamos exercitar nessa noite.